Defendei-me, Senhor, defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Olá, bom dia. A Renascença Emissora Católica Portuguesa está a transmitir diretamente da Igreja de São Domingos, na Baixa de Lisboa, a Eucaristia do 5º domingo da Quaresma. Preside esta celebração o pároco desta comunidade, o Padre Vítor Gonçalves, e os cânticos estão sob a responsabilidade de Horácio Santos, acompanhado ao órgão por Artur Caldas. Vós sois o meu refúgio, defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio, defendei-me, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja de São Domingos, hoje temos a alegria de concelebrar também esta Eucaristia o Padre Rosalvino, salesiano do Brasil, que está no meio de nós, e hoje saudamos também de modo muito especial todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Renascença e pela Rádio Sim. Hoje e sempre, cada Eucaristia abraça o mundo inteiro, mas hoje estamos particularmente unidos a vós, em viagem, em casa, porventura reclusos, doentes. Queremos muito convosco louvar a Deus, abraçar o seu amor que Ele tem por nós e renovar-nos interiormente. Este 5º domingo, neste ano, em que escutamos um Evangelho de São Lucas, onde o Senhor apresenta-se como aquele que é rico de misericórdia diante da mulher que os outros fariseus e escribas querem apedrejar em nome da lei. E somos chamados, no fundo, a esta vida nova que Deus está sempre a dar-nos. Então, para bem celebrarmos esta Eucaristia, reconhecendo também os nossos pecados, mas confiando ainda mais na misericórdia que Deus é, peçamos com humildade perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos.
Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor, por meio do profeta Isaías, anuncia que vai realizar algo novo. Também na nossa vida, são muitas as vezes em que o Senhor abre este caminho no deserto e faz brotar rios na terra árida, conforme proclama o profeta. Leitura do livro de Isaías. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros, e todos caíram para não mais se levantarem. Extinguiram-se como um pavio que se apaga. Eis o que diz o Senhor: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados. Não presteis atenção às coisas antigas. Olhai, vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não a vedes. Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, sacais e avestruzes proclamaram a minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim, e que proclamará os meus louvores. Palavra do Senhor. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria, e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. E estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Ainda vão a chorar, levando as sementes
à volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Paulo escreve aos Filipenses, testemunhando-lhes a alegria que é conhecer e viver em Cristo. Nada há de mais valioso na vida do apóstolo, a quem Jesus ressuscitado transformou a sua vida. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo e nele me encontrar, não com a minha justiça que vem da lei, mas com o que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se a alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa coisa, esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que Deus lá do alto me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor, porque sou benigno e misericordioso. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja sempre convosco. Ele está no meio de nós. Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo. Todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se, começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu, que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes:
Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente, continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, e a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós. A Renascença está a transmitir diretamente da Igreja de São Domingos, na Baixa de Lisboa, a Eucaristia do 5º domingo da Quaresma. Caríssimos irmãos e irmãs, começo por fazer uma retificação. Disse que iríamos escutar um Evangelho de São Lucas e a de São João. É o encanto do Evangelho do domingo passado, em que tínhamos aquela maravilhosa parábola do pai e dos dois filhos. E esta misericórdia de que São João é conhecido como evangelista, mas de facto este relato hoje é de São João. E nele nós estamos todos implicados. Antes ainda quero fazer uma saudação, um saludo a los hermanos de língua espanhola. Bem-vindos. Que alegria celebrarmos juntos a Eucaristia neste 5º domingo de Quaresma, donde el Señor nos muestra el amor pleno del Padre, que es siempre abrir caminos de vida, salvar y nunca dar la muerte, pero dar la vida. Frères et sœurs, quelle joie qu'on peut célébrer ensemble cette 5e dimanche de Carême et la joie d'écouter cette parole où Jésus nous révèle que Dieu est un Dieu des vifs, des vivants, et il donne toujours la vie, même à ceux qui ont offensé sa volonté, à ceux qui ont péché. Il ne veut jamais la mort de tous ceux qu'il aime, qui sont ses fils. Brothers and sisters, what a joy to celebrate today this 5th Sunday of Lent with you, and listen together these words from the Gospel, where Jesus gives hope and open a way to this woman, and even the prophet Isaiah and St. Paul, who tells us about the new way to be in life, the Christian way. God always wants life. E queridos irmãos, de facto, estas leituras de hoje, a riqueza da primeira do profeta Isaías, lembrando aquela libertação que tinha sido para o povo de Israel, do Egito, a primeira Páscoa, o caminho aberto no mar, o mar aqui que significaria uma fronteira intransponível, significaria a própria morte, como ainda simbolicamente é entendido no tempo de Jesus, que no fundo simboliza sempre as fronteiras que pomos à possibilidade de ressurreição. Deus abriu um caminho no mar e por isso ele proclama que vai abrir um caminho novo no deserto. Veja o contraste. O deserto às vezes é o nosso coração, é a dureza da nossa intransigência, é no fundo este julgamento fácil que fazemos dos outros. Farei brotar rios na terra árida, farei brotar água no deserto para matar a sede ao meu povo. E de facto esta vida nova, que necessita logo de uma atitude primeira, que o profeta Isaías também dizia: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas antigas. Vou realizar uma coisa nova. Muitas vezes a dificuldade de nos abrirmos àquilo que é novo, e este novo é sempre a ação de Deus,
na vida do mundo e no coração dos homens é o estarmos agarrados ao passado. O passado é importante, faz parte da nossa história, mas dele devemos aprender aquilo que por erro fizemos mal, devemos guardar aquilo que nos faz crescer, mas é importante, até diria, reciclar. Reciclar tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não adianta. Quantas feridas, quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantas vinganças são fruto desse estar agarrado ao passado. E o pior é que quando nos agarramos ao passado, deixamos de ter esperança no futuro. No nosso futuro e no futuro dos outros. Porque o nosso Deus é um Deus que abre futuros. Está sempre a abrir. Não há becos sem saída para Deus. Aquilo que parecia um beco sem saída para esta mulher e até para Jesus, já repararam? Eles trazem a mulher para o experimentar. Não precisavam. Estavam automaticamente justificados pela lei. Podiam apedrejá-la até à morte. Era dos castigos mais terríveis que o primeiro mártir, o primeiro santo, o primeiro cristão que deu a vida por Cristo, Santo Estevão, também sofreu. Foi apedrejado até à morte. E tudo isto é contrário ao próprio mandamento de Deus. Aquela lei escrita nas tábuas de pedra dadas a Moisés, 4º mandamento, 5º mandamento, não matar. Não matar. Que Deus tinha escrito também com o seu dedo. E o Evangelho de hoje apresenta-nos a única vez que é dito que Jesus escreveu. Escreveu no chão. O que é que teria escrito? Fica assim, o que é que o Senhor teria escrito? Principalmente naquele gesto, naquela cabeça baixa. Jesus deixa aqueles que o trazem confrontar-se com a palavra que após a insistência ele diz: quem nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. Portanto, se Jesus pusesse em causa a lei judaica, a lei de Moisés, poderia ser ele o apedrejado. Se Jesus dissesse, faça-se conforme a lei de Moisés, o que é que ele traz de novo? Pois é, a grande novidade que o Senhor traz é a da abundância do perdão e do amor de Deus. E sem retirar gravidade à falta desta mulher, diz claramente que o futuro dela é mais importante do que o seu passado. E é isso que na nossa relação nós também somos autoimplicados. Nós somos aquela mulher. Sim, às vezes somos adúlteros. Adúlteros até na relação com Deus, principalmente. Trocamo-lo tão facilmente por coisas tão vis como dinheiro, fama, poder. Trocamo-lo. Somos-lhe infiéis. Nós somos também aqueles que acusam. Infelizmente temos tantos dedos apontados. Mas nós somos chamados a ser também como Jesus. Aqueles que, acima de tudo, fazendo apelo à responsabilidade de cada um de nós, partindo da humildade de reconhecer que nenhum de nós é perfeito, sermos cheios de compaixão. Essa palavra que aparece tantas vezes nos Evangelhos, dito de Jesus, a mostrar aquele amor de Deus que extravasa, que toca todas as dimensões do ser e que quer chegar aos outros. Um amor para fazer crescer, para dar vida, nunca para atirar. Há aqui uma ressurreição. Sim, Jesus ressuscita esta mulher e ressuscita adiante dos outros. E ressuscita com uma palavra que virá em todos os tempos a pôr em causa qualquer religião ou qualquer lei que procura dar a morte. Nem eu te condeno. Vai, não tornes a pecar. Deus gosta de conjugar o verbo vai, o verbo ir. Vai. Há esperança, há caminho. E São Paulo, na segunda leitura, falava-nos disso também. Quando ele diz: por Cristo renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição
e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte. Há um verdadeiro despojamento. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, dizia Jesus. Não podeis servir a Deus e ao poder que nos faz pequeninos deuses. Na mensagem para a Quaresma, o Santo Padre fala-nos disso. Neste cuidado da criação, a pretensão humana de às vezes sermos pequenos deuses, que dispomos e mandamos e estragamos e consumimos a belo prazer. O que isso traz de tanto sofrimento e de tanta desgraça à nossa volta. Às vezes armamos-nos em Deus uns para os outros, julgamos omnipotentes, julgamos que temos direitos sobre o outro, que lhes podemos fazer aquilo que nos apetecer. Uma mulher adúltera, quase a ser pedrejada. Ontem, uma mulher, numa cidade perto de Lisboa, morta às mãos do marido. Naquilo que tão dolorosamente chamamos violência doméstica, que nome horroroso, mas que realidade horrorosa ainda. Como é possível? De facto, queridos irmãos, esta é uma palavra que nos chama a algo novo, a sermos novos pelo amor de Deus. É essa ser novo que Jesus diz, vai, não tornes a pecar, mas vai. Deus não fica agarrado ao teu pecado, nem o teu pecado fica colado a ti. São Paulo, na segunda leitura, exprime-se ainda de uma forma muito bonita. Não que eu já tenha chegado à meta, ou tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se a alcanço, pois eu já fui alcançado por Cristo Jesus. A vida desta mulher mudou, de certeza. Ela foi alcançada por Cristo. De certeza que ela se tornou missionária. Porque a missão, queridos irmãos, é precisamente a partir do encontro com Cristo, percebermos que não podemos ficar indiferentes à realidade de tanto sofrimento de outros. Não somos nós que fazemos a transformação, é Deus, mas através de nós. Levar este amor de Deus, que não julga e que não condena, mas salva, compromete, chama a responsabilidade pela vida, mas faz-nos sempre dar o melhor de nós mesmos. Não pode ficar só para nós. E quando fica em nós, se calhar ainda não fomos alcançados por Cristo. É sério. Se a paixão por outros e pela vida de outros, no conhecimento de Cristo, ainda não nos enche, então, não é algo que extravasa também? Não é preciso gestos muito extraordinários, mas é preciso a coragem do ir. O Papa Francisco fala-nos igreja em saída. Em saída quer dizer desacomodada, está em movimento. E diz São Paulo, só penso numa coisa, esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta. Ele fala assim de uma corrida, um caminho aberto no deserto, uma corrida, lançar-me para a frente, um caminho novo aberto a esta mulher. Queridos irmãos, não são caminhos que fazemos sozinhos. Fazemos uns com os outros, estimulando-nos, mas sem dúvida, abrindo muito o coração e a vida a este encontro com Jesus Cristo. E por isso, naquilo que é também a riqueza deste ano, um ano missionário que estamos a viver, que nos faz, de facto, não guardar este tesouro só para nós. É porque somos perfeitos? Não. Pelo contrário. Quem se julgava perfeito eram os escribas e fariseus, que arranjavam a desculpa da lei para esconder as suas imperfeições. Não. É com a nossa fragilidade, sim. É como pessoas que, feridas, descobriram em Cristo aquele que cura. Não é para ficarmos sempre a remexer nas feridas, mas é para ter esta coragem para andar. Páscoa é isso. Não desperdicemos. E como cantava o Jorge Palma, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar, a gente vai continuar. É isso. Esta estrada aberta é Cristo, o caminho. Caminhemos nele. Quando Jesus diz vai, não a deixa sozinha. Ela já não vai só, estava só ali, ficou só. Mas
daquele momento, ela experimenta que Deus vai com ela, que Deus não lhe voltou a cara, que Deus a ama. E isso é muito importante, todos nós experimentarmos e levarmos a quem nunca o experimentou. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que faz maravilhas para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, dizendo, cheios de confiança: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e o anunciem com alegria ao mundo de hoje, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos esposos que cometem adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los, como Jesus acolheu a pecadora, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos nossos irmãos já falecidos, de modo particular, António Maria Pires e Antónia dos Santos, para que vivam a plenitude dos dons de Deus na sua casa de Pai, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelastes as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes conosco próprios e misericordiosos para com todos os irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando eu for levantado da terra, atrairei tudo a mim, atrairei tudo a mim. Quando eu for levantado da terra, atrairei tudo a mim, atrairei tudo a mim. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
quando eu for levantado da terra, atrairei tudo a mim, atrairei tudo a mim. Oremos. Ouvi-nos, Senhor Deus Omnipotente, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Hoje rezaremos a oração eucarística 2 das missas da reconciliação, como atitude importante deste tempo da Quaresma, que tem um título que nos ajuda a entendê-la: a reconciliação com Deus, fundamento da concórdia humana. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e a nossa salvação glorificar-vos pela ação que realizais no mundo por Jesus Cristo, nosso Senhor. No meio da humanidade dilacerada por divisões e discórdias, reconhecemos os sinais da vossa misericórdia, quando dobrais a dureza dos homens e os preparais para a reconciliação. Com a força do Espírito Santo, moveis os corações para que os inimigos procurem entender-se, os adversários se deem as mãos e os povos se encontrem na paz e concórdia. Pelo poder da vossa graça, o desejo da paz põe fim à guerra, o amor vence o ódio e a vingança dá lugar ao perdão. Por isso vos bendizemos e damos graças, e com os anjos e os santos e todos os coros celestes que eternamente vos louvam no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós os louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que veio ao mundo em vosso nome. Ele é a palavra que salva os homens, a mão que estendeis aos pecadores, o caminho que nos conduz à verdadeira paz. Quando estávamos longe de vós, de novo nos fizestes regressar, por meio de Cristo, vosso Filho, entregue por nós, para que pela sua morte reencontremos a paz convosco e com todos os homens. Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai com o poder do Espírito Santo estes dons que a Igreja vos oferece, obedecendo ao mandamento do vosso Filho. Antes de dar a vida pela nossa libertação, estando à mesa, tomou o pão em suas mãos e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, naquela noite tomou o cálice e, dando graças pela vossa misericórdia, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício de reconciliação, que Ele nos deixou como sinal do seu amor e vós confiastes às nossas mãos. Aceitai-nos também a nós, Pai Santo, com a oblação do vosso Filho, e neste banquete sagrado dai-nos o vosso Espírito, para que afaste de nós toda a divisão e discórdia e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, os bispos seus auxiliares, Dom Américo Aguiar, ordenado no domingo passado para Bispo Auxiliar de Lisboa, e que juntamente com Dom Joaquim Mendes organizarão a Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Portugal em 2022, os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão, e assim a Igreja resplandeça no meio dos homens como sinal de unidade e instrumento da vossa paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram em Cristo, em particular António Maria Pires e Antônia dos Santos, e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Vós que nos reunistes à vossa mesa para participarmos no pão da vida e no cálice da salvação, congregai um dia na unidade perfeita os homens de todos os povos e línguas, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e todos os santos, para que no banquete da Nova Jerusalém gozem eternamente a plenitude e a paz. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Obrigado. O amor de Deus é o grande desafio da nossa vida. Exige sempre mais de nós, pede-nos a própria vida. Convida-nos a depositar toda a nossa esperança em Deus,
que é sempre fiel à sua palavra e nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. A paz do Senhor esteja sempre no seu coração, estimado ouvinte. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A palavra que hoje escutamos centra-nos no coração de Deus, que é amor. Um amor que se traduz em gestos muito concretos e simples. Um amor que surpreende o nosso cotidiano com gestos de ternura, de verdade e de misericórdia. O perdão que Jesus oferece à mulher pecadora que hoje escutamos no Evangelho é sinal deste mundo novo que o amor de Deus realiza e que o profeta Isaías anunciava. Temos Cristo como exemplo. Ele é o guia que nos conduz neste caminho do amor. É Ele quem volta o nosso olhar e o nosso coração para o Pai, fonte de todo o perdão. Vivendo na fidelidade a Jesus, também nós saberemos viver a radicalidade do perdão. Ninguém te condenou, ninguém, Senhor, ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Só Deus perdoa os pecados e cura as tuas doenças, liberta a vida da morte e de ternura te veste. Mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Vou realizar uma coisa nova que já começa a aparecer, não a vezes. Esta interrogação que escutamos na leitura do profeta Isaías lança-nos o desafio de estarmos atentos aos sinais de Deus na nossa vida. A história de amor que Deus vai reconstruindo com cada um de nós é uma história surpreendente, feita de encontros e pequenos sinais que nos mostram a alegria e a riqueza do mistério pascal. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas, esmagado por causa das nossas iniquidades. Pelas
Pelas suas chagas nós fomos curados. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas, esmagado por causa das nossas iniquidades. Pelas suas chagas nós fomos curados. Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, alguns avisos, mas primeiro uma pequenina sondagem. Como sabem, todos os anos o Santo Padre escreve uma carta a todos nós, aos cristãos, e o bispo, o bispo de cada diocese, o nosso patriarca também. Quem é que aqui já leu estas duas cartas? Ainda bem que não estamos na televisão, que eu ficava agora um bocado envergonhado, que é só na rádio. É lá, então, já só leem e-mails, também podem ir lá pela internet, ou twitters, ou outras coisas. Queridos amigos, é uma palavra riquíssima. Vá, temos ainda uma reta final, por favor. Ao fundo estão as mensagens do Santo Padre. E o Papa Francisco, todos, mas o Papa Francisco tem um jeito tão direto de nos falar ao coração. E do Sr. Patriarca também, onde se anuncia a nossa partilha da renúncia quaresmal, que trazemos habitualmente no Domingo de Ramos, não é obrigatório, pode ser depois, mas então, este ano se destina a apoiarmos todos os mais necessitados da Venezuela, através da Cáritas da Venezuela também. Por isso, vá, ainda um esforço quaresmal, ler as mensagens e fazermos a nossa partilha. Próximo domingo é Domingo de Ramos, teremos aqui as celebrações habituais com uma única diferença. Já há alguns anos fazemos em comunhão com a comunidade francófona da Igreja de São Luís dos Franceses, o início da missa com a procissão dos ramos, lá na igreja deles, aqui na Rua das Portas de Santo Antão, às 10 da manhã. E depois vimos em procissão para aqui. Por isso, todos os que puderem, vamos começar lá. E por essa razão não haverá missa das 11 no próximo domingo. Começa às 10. Depois haverá ao meio-dia e à 1, como é habitual. Hoje mesmo teremos vésperas cantadas, aqui às 5:15, quem desejar participar. Também na segunda, terça e quarta, para além das confissões de manhã, no fim das missas, teremos 3 tempos de confissão, das segunda, terça e quarta, das 4 às 5:30, aqui na igreja. E também os encontros bíblicos que decorrem às segundas-feiras, das 6:30 às 7:30, é impreterível, não pode ser mais do que esse tempo. São abertos, são sempre, mas estes próximos vão ser para preparar os dias maiores da nossa liturgia cristã. Na segunda-feira com o Padre Mário, com o Domingo de Ramos, na outra segunda comigo sobre o Tríduo Pascal, ajudados pelas reflexões e pelas palavras do Papa Bento XVI sobre este tempo, que são riquíssimas. Também este domingo é em muitos lugares domingo de procissão dos Passos do Senhor. Em Torres Novas, em tantos outros sítios. E também, hoje à noite, aqui do bairro Alto a São Roque, a procissão do Senhor dos Passos, organizada pela Irmandade de São Roque. Começa às 9 horas da noite.
Perdoai-me estes avisos e muito em especial todos vós que nos acompanhais pela rádio de tantos lugares, para a Rádio Renascença e para a Rádio Sim. Para vós, de modo muito especial, esta bênção também, que este amor que Jesus nos veio trazer e nos veio convidar a levar a todos, encha os nossos corações. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Felicidades ao seu Padre Rosalvino e à sua missão. E, se quiserem ouvir agora as notícias, é a seguir na rádio. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Senhor, tu amas o mundo, Senhor, tu amas os homens, Senhor, tu amas o mundo, Senhor, tu amas os homens, amas o mundo inteiro e tudo o que nele vive, amas cada homem como se apenas ele existisse em toda a terra. A Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da Igreja de São Domingos, na Baixa de Lisboa, a Eucaristia do 5º domingo da Quaresma. Presidiu esta celebração o pároco desta comunidade, o Padre Vítor Gonçalves, e os cânticos estiveram sob a responsabilidade de Horácio Santos, acompanhado ao órgão por Artur Caldas. A equipa que hoje esteve consigo despede-se, desejando-lhe um bom domingo e uma ótima semana. Continue com a Renascença.